Olá pessoal, meu nome é Felipe Menezes e esse é o canal Matemática em um Clique. Para quem está acompanhando os concursos, saiu o concurso do Detran para ensino superior e ensino médio. E no vídeo de hoje eu vou resolver a prova de 2013 de agente estadual de trânsito, que era a vaga de ensino superior. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificação nos novos vídeos. Então vamos lá. Bom, a primeira questão de matemática falava: a parcela do crediário que Carla fez para a compra de um automóvel sofreu um reajuste de 20% no mês anterior. Antes do reajuste, o valor dessa prestação correspondia a 10% do seu salário, o qual também sofreu um aumento de 7% no mesmo mês. Após esses reajustes, a prestação do crediário passou a representar do salário de Carla aproximadamente, e tem aí as alternativas. Bom, como ele quer comparar o valor da prestação em relação ao salário dela, é uma questão sobre razão, que é a comparação de valores através de uma divisão. E como está tudo em função do salário de Carla, nós podemos iniciar o exercício considerando que o salário antigo dela nós vamos chamar da letra S, para poder comparar. Então, trata-se de um exercício de razão. Então, vai ser a prestação do crediário atual em relação ao salário atual dela. Nós podemos falar que a prestação do crediário era de 10% do seu salário e sofreu 20% de aumento. Então, nós vamos escrever 0,10, que é 10%, vezes S, que é o salário antigo. Isso corresponde a quanto era o crediário no mês anterior. E vamos multiplicar por 1,20, porque teve um aumento de 20%. E dividir pelo salário atual dela. Então, o salário atual dela é o antigo, mais um aumento de 7%. Então, para isso, nós vamos multiplicar por 1,07. O 1 corresponde a 100%, 1,07 corresponde a um aumento de 7%. Resolvendo essa multiplicação, dá 0,12S dividido por 1,07S. Como o salário dela é um termo comum, nós podemos cancelar e vamos executar essa divisão. Lembrando que para números decimais, se tem o mesmo número de algarismos depois da vírgula, nós podemos executar essa divisão desconsiderando a vírgula. Então, seria a mesma coisa que 12 dividido por 107. Vamos acrescentar um zero e colocar 0, e aí fazer a divisão normalmente. Menos 107, mais uma casa dá menos 107, sobra 23, anda uma casa, vezes 2, menos 214, e assim por diante. Essa conta iria mais para frente, mas nós queremos o valor arredondado. Então deu 0,112, que é a mesma coisa que 11,2%, se nós passarmos para percentual. E a questão mais próxima disso é a letra C, 11%. Vamos para a questão 12, que trata de juros simples. Então, uma pessoa que aplica um capital a juros simples durante 4 anos com a taxa de 2% ao mês, no final desse período irá resgatar, em relação ao capital inicial, quase o... Então, vamos aplicar os juros simples de 2% ao mês. Então,
é a taxa por um determinado período, que é o 2% ao mês, vezes o número de períodos, que vai ter esse total aí de 4 anos. Então, a taxa é de 2% por mês, vezes, nós temos que ver quantos meses tem 4 anos. Então, nós vamos multiplicar por 4, são 4 anos, vezes 12 meses em cada ano. No total aí, vão ser 2% vezes 48 meses, isso dá um total de 96%. Então, o capital aumentou em 96%. Só que ele quer o capital final em relação ao inicial. Então, nós vamos ver aí o resgate. Nós vamos somar o capital inicial mais os juros, dá 100%, que é quanto ele iniciou, mais os 90% de juros. Isso dá um total de 196% ou 1,96%. Então ele quase dobrou o valor inicial. Então a resposta certa é a letra E. Foi quase o dobro, quase 200%. Vamos para a próxima questão. Questão 13. Diego separa 2/5 do seu salário para despesas extras do mês, sendo que há meses em que esse dinheiro é suficiente e outros que não. Foram 3 as despesas extras nesse mês, sendo um celular de R$ 690 que Diego comprou para sua namorada e pagou 30% à vista, parcelando o restante em 3 vezes, com a primeira parcela para o mês seguinte, um churrasco que fez para os amigos com gasto de R$ 390 e uma prancha de surf que comprou para uso próprio no valor de R$ 920. Sendo o salário mensal de R$ 4.000, pode-se afirmar que este mês o dinheiro destinado às despesas extras, nós temos que ver se ele foi suficiente ou não foi suficiente. Bom, é um exercício de somar aí tudo que ele gastou separadamente, vai ter um total, e comparar se é maior ou menor que a 2/5 do salário dele. Então, o dinheiro das despesas é 2/5 do salário de 4.000, resulta em R$ 1.600. Então, ele tem R$ 1.600 para gastar esse mês. Agora vamos somar os gastos. O primeiro é do celular. O celular custa R$ 690, porém ele só está pagando 30% à vista. Então vamos ver 30% de R$ 690. Isso corresponde a R$ 207. Agora ele também pagou um churrasco de R$ 390 e também comprou uma prancha de surf de R$ 920. Isso tudo dá um total de, somando aí os 3 itens, R$ 1.517. Então, se ele tinha R$ 1.600 e teve como despesa 1.517, vamos fazer a diferença, 1.600 menos 1.517, sobraram R$ 83. Então foi suficiente e sobrou R$ 83. Então a letra certa é a letra B. Foi suficiente, sobraram R$ 83. Vamos para a próxima questão. É uma questão de máximo divisor comum, MDC. Vamos ler ela. Uma coleção de miniaturas de brinquedos é formada por 328 carrinhos, 256 motos e 192 caminhões. Os brinquedos serão organizados em grupos com a mesma quantidade, de modo que cada grupo seja formado pelo mesmo tipo de miniatura. Desejando-se que cada grupo tenha o maior número possível de miniaturas, então o número de brinquedos em cada grupo e a quantidade de grupos formados com motos são, respectivamente. Então ele quer formar grupos com o mesmo tipo de miniatura e quer o maior número de miniaturas em cada grupo. Então é um exercício de máximo divisor comum.
vamos ver o maior número inteiro que consegue dividir esses três números. Então, maior número de miniaturas, máximo divisor comum. Vamos decompor em fatores primos. Para quem não lembra como calcular o MDC, vamos pegar cada um desses três números e decompor em fatores primos. Então, 2 é o primeiro fator primo. Dá 64. Vamos dividir por 2 de novo. Dá 82. Por 2 de novo dá 41. O próximo número primo é o próprio 41. Então, vamos dividir por 41. Resultado é 1. Então, 328 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 41, em fatores primos. Agora vamos para 256. Começar dividindo por 2, dá 128. Dividido por 2, dá 64. Dividido por 2, dá 32. Continuando aí as divisões por 2, até que o resultado chegue em 1. Então, o 256 pode ser escrito como 2 elevado a 8. Vamos dividir agora o 192. Dividido por 2 dá 96. Dividido por 2 dá 48. Dividido por 2 dá 24. Por 2, 12. 6. Por 2 dá 3. 3 dá 1. Lembrando que números primos são aqueles números que só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então aí o 192 resultaria em 2 elevado a 6 vezes 3. Agora, para verificar o MDC, nós temos que verificar os termos em comum dessas três decomposições. Então, o único número aí que aparece em comum nos três é o 2 elevado a uma potência. E a menor potência é o 3. Então, se nós reescrevermos os outros dois números aparecendo 2 elevado à terceira, seria 2 elevado à terceira vezes 2 à quinta. E o outro 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à terceira vezes 3. Se você não assistiu a minha aula sobre potenciação, eu vou deixar o link na descrição para vocês entenderem todas as propriedades aí que eu estou utilizando. Então, o termo comum nos três números é o 2 elevado à terceira. Então, o máximo divisor comum desses três números é 2 elevado à terceira, que dá 8. Agora ele tem uma segunda pergunta, que é quantidade de grupos formados com motos. Então, se são 256 motos formados em grupos de 8, basta dividirmos o 256 por 8. O resultado é 32. Então, a resposta certa é a letra D, 8 e 32. Agora vamos para a última questão, que é mais uma análise de gráfico. Então, o gráfico apresenta a distribuição de vítimas de trânsito no mês de julho de 2013, segundo o tipo de usuário da via pública em uma determinada cidade brasileira. Então, tem aí o número de vítimas, condutor de carro, condutor de moto, passageiro de carro, passageiro de moto, ciclista e pedestre. O grupo que corresponde a 2/5 do total de vítimas é o D. Então, para saber quanto que é o 2/5 do total, vamos primeiro calcular o total de vítimas. Então, analisando aí o gráfico, nós temos 6 vítimas de condutor de carro, mais 24 vítimas de condutor de moto, mais 3 passageiros de carro, mais 14 de moto, mais 2 ciclistas e 11 pedestres. Somando tudo, foram 60 vítimas no total. Agora basta multiplicar por 2/5 e ver aí a relação, deu 24 vítimas. Se nós olharmos aí o grupo que corresponde a 24 vítimas, é exatamente o de condutor de moto. Então a letra certa é a letra E. Como vocês puderam verificar aí nas resoluções, não é nada de muito difícil.
basta estudar as matérias que eles dão no edital, que você vai ter um bom aproveitamento e pode acertar as 5 questões. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like e caso tenha dúvida em algum exercício específico, deixe nos comentários ou mande um e-mail que eu farei um vídeo explicando passo a passo. Bons estudos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!